Olá, aqui é Grácia. Hoje na nossa série Meditação Guiada nós vamos conversar sobre relações e papéis. É preciso desbloquear. Bom, então, na nossa vida, provavelmente todo mundo que está aqui escolheu uma forma de viver, que no yoga a gente pode denominar como Karma Yoga, que é uma vida em que nós escolhemos ação, relações, estar no mundo, realizar nossos propósitos, desenvolver nossas habilidades de uma forma coerente, de uma forma em que nós estamos buscando consciência, uma vida com ética, uma vida com mais consciência, uma vida com autoconhecimento, em que eu vou me relacionando e vou ali podendo ter compreensões mais profundas, viver bem. Então, com certeza aqui não há nenhum renunciante, ou seja, nenhuma pessoa que não queira isso, que queira se retirar da sociedade, que queira viver sem essa ação, né? sem essa forma de viver, que é uma forma em que a gente realmente se relaciona com muita gente e é necessário, eu acredito que é necessário ter algumas compreensões para que seja facilitada essa nossa vida. Então, o que acontece? Nós temos inúmeros papéis, certo? E esses papéis, eles acontecem porque nós estamos nos relacionando. Então, nós vamos aos poucos desempenhando papéis, algumas vezes de forma inconsciente, algumas vezes no geral, eu não vou ter uma super escolha sobre aquele meu papel, porque ele acontece e às vezes ele exige que eu esteja pronta e, peraí, será que eu tô pronta? Então, nós temos inicialmente o papel enquanto filhas, filhos, nós temos algumas vezes, né, papel como irmã, irmão, temos papéis com os nossos pais, temos papéis depois também com os avós, com os tios, nós vamos tendo esses papéis na nossa vida mais familiar, na nossa vida pessoal. E depois nós vamos desempenhando também outros papéis com pessoas que nós vamos encontrando, que se formam aí as relações, os relacionamentos, também as relações de trabalho. E nós vamos nos colocando ali de diferentes formas, tendo que desempenhar diferentes formas. Porém, pode chegar um ponto em que se torna muitos diferentes papéis e que podem confundir uma mente que não tem clareza por muitas vezes sobre essa questão de desempenhar os papéis e a pessoa pode começar, né, tendo uma confusão sobre os seus papéis, pode começar a não saber como se relacionar. E aí começa justamente o que a gente deseja desbloquear. Acontecem esses bloqueios e as minhas relações começam a não dar mais certo. E isso são relações que podem não dar mais certo, relações dentro da minha família ou relações também nos meus relacionamentos. Então, os primeiros pontos que a gente vai observando sobre isso são pontos sobre, primeiro, o respeito. Acredito que o respeito é a base para nós conseguirmos fluir nas relações. Então, ter consciência de que, por mais que eu ache que eu não escolhi as relações, nós estamos de alguma forma escolhendo. E quando se trata das relações familiares, às vezes quando nós chegamos na fase adulta, algumas coisas começam a dar errado. Meus relacionamentos dão errado. Então, um ponto que eu te coloco aqui para tu observares, dar uma olhada, né, sobre uma perspectiva mais ampla, é como que estão as tuas relações hoje. Como que tu estás te relacionando com a tua família, nos teus papéis familiares? Como que estão as relações familiares? Como que estão os teus relacionamentos? Como que estão as tuas relações profissionais?
Se a pessoa não tem o tempo, não se dá o tempo de pelo menos fechar os olhos e refletir um pouco, fechar os olhos facilita demais sobre isso. Então, observar como é que estão as minhas relações, minhas relações agora. Estão cheias de conflitos, meus relacionamentos? Como estão as minhas relações familiares? Então, quando nós fechamos os olhos e de alguma forma sentimos algum incômodo ali, algo há para trabalhar. Porque uma base que a gente deve pensar, deve considerar é que quando tem algo me incomodando, possivelmente há uma relação ali, um laço que bloqueou, um ponto que bloqueou nas minhas relações. Esse ponto que bloqueia é um ponto que deve ser trabalhado. Por quê? Porque é um ponto justamente que pode ter causado culpa e vitimismo. Quando há um culpado, há uma vítima. Então essa relação ela se tornou um laço mais forte. Por quê? Porque a relação de amor, qualquer relação, ela vai ser curada, ela vai ser superada e liberada com a energia do amor. E as nossas relações, nós, com todas as pessoas que nós nos relacionamos, estamos todos conectados. Todos conectados. Tu podes imaginar que existe uma mente, a mente de todo mundo está conectada. Então, se há algum bloqueio em algum lugar, adivinha, afeta todo mundo que está naquela rede de relações. Então, quando há esses laços de culpa, principalmente vamos colocar aqui de culpa, ou de desrespeito, de desarmonização, são laços, vínculos que vão bloquear e que vão ser mais fortes. Porque uma relação de verdadeiro amor, uma relação de amor, ela flui. Ela é uma relação de liberdade, é uma relação de amadurecimento emocional, de inteligência. Então, não há um desapego que é um desapego amoroso, porque nessa relação as duas pessoas respeitam e se relacionam enquanto adultos. O adulto consegue se relacionar de forma fluida, mas sob uma perspectiva de uma pessoa que não amadureceu, ela ainda está dentro de uma percepção infantil, como uma criança. E aí ela vai se relacionando sem responsabilidade sobre as relações. E aí, por muitas vezes, ela se coloca no papel de vítima. E, ao se colocar no papel de vítima, ela dificulta a relação. E ali há um bloqueio. Então, o que acontece? Uma relação imatura, ela vai gerar um lugar de culpado e de vítima. Então as relações, elas sempre vão ter dois lados. E as duas partes das relações são responsáveis por essa relação. São responsáveis. Dentro da nossa família, é primordial nós olharmos para a nossa família e nos relacionarmos com a nossa família, mantendo uma mente livre sobre os nossos laços familiares. Isso é a base para eu me relacionar bem agora, com os meus relacionamentos agora, as minhas escolhas agora. Se eu estou presa no passado das minhas relações familiares, provavelmente eu encontre problemas a me relacionar agora. Então, nós olhamos para o nosso passado e todo mundo que veio antes de mim, eu vou lançar um olhar de adulto e dentro dos meus papéis, sem sobrepor aos papéis que são responsabilidades das outras pessoas. Então, o que acontece hoje, que no geral, né, dos nossos alunos, a gente vai conversando, conhecendo, encontram dificuldades, é porque no passado
estão desempenhando papéis que não são, por muitas vezes, deles. Por exemplo, um adulto que vai crescendo e não considera, por exemplo, seus pais, ou se considera superior aos seus pais, desloca do seu papel como filho. E por muitas vezes não respeitando a dignidade dos seus pais, julgamento não cabe a nós, certo? Por mais que todos os nossos antepassados e até mesmo relacionamentos que nós tivemos passados, por mais que as pessoas tenham agido de forma incoerente, de forma injusta, tenham agido de forma que eu não concorde, nós não precisamos concordar com ninguém, mas o respeito deve haver. Ai, meu Deus, como? O julgamento sobre a existência das outras pessoas, inclusive sobre os nossos pais, que são uma base, né, para nós, ele deve ser deixado de lado. O julgamento não cabe a nós, porque todo mundo tem um passado, todo mundo tem suas existências, tem as suas experiências. E ok, a pessoa foi horrível, ela não foi ética, ela não foi isso, não foi aquilo, mas por causa dela eu existo. Então eu honro aquele papel, não preciso concordar, mas honro e respeito. E isso eu me coloco ainda como lugar de filha, de filho. Sim, essa pessoa está numa hierarquia antes de mim, eu respeito e honro ela de coração, com consciência. E aí eu sou livre, os dois lados. Olha que olhar de compreensão e que olhar maduro. Os dois lados ali respeitam os seus papéis e isso liberta as duas pessoas dessa relação. Por quê? Porque enquanto houver os laços de culpa, as pessoas não conseguem ser livres e não conseguem evoluir, ter compreensões mentais e desenvolvimento mental para no futuro não errar talvez como errou agora. Então, os dois lados sendo respeitados, os dois lados ganham a sua dignidade. Ok, eu errei, eu sou responsável por ter escolhido essas ações. A outra pessoa respeitou esse momento, eu sigo a minha vida, mas agora, a pessoa me deu toda a responsabilidade, me honrou, me respeitou aqui. Eu conscientemente não vou repetir, vou seguir a minha vida dignamente e vou talvez escolher ações mais elevadas. Então ao termos essa percepção, nós vamos nos libertando e libertando as outras pessoas. E isso todas as nossas relações sentem. Lembra que nós estamos todos conectados pelas mentes de todas as pessoas. Então, o que isso me proporciona? O que isso proporciona na vida adulta agora? Que eu possa encontrar pessoas e me relacionar, ter as minhas relações agora, que também são de escolha, saudável, com saúde nas relações. Porque eu estou nos meus papéis, eu estou dentro dos meus papéis. Por exemplo, se eu me considero superior aos meus pais, ou se eu entro dentro de uma relação e tento resolver os problemas, por exemplo, que são dos meus pais, resolverem dentro da relação deles, o filho vai lá e tenta resolver e fica lá, estou preocupada com vocês têm que ver isso, estou preocupada. E aí a mãe começa a contar os problemas que tem na relação e aí tu percebe que uma relação que é responsabilidade de duas pessoas, foi distribuída essa energia, todas as relações sofrem a partir daí. E, no geral, quando acontece esse tipo de desequilíbrio, o filho que deveria estar lá dentro dessa hierarquia, né, observando os seus pais de longe, ele não tem nada a ver com a relação de responsabilidade dessas duas pessoas,
ele entra, se desloca nos seus papéis, entra na relação dos pais e pode vir a desempenhar como se entrasse no papel de um dos pais. E aí o que acontece? Uma filha pode casar com a própria mãe, vamos pensar assim, para facilitar. Uma filha pode casar com o pai energeticamente. E aí o que acontece? O outro é deslocado, o outro perde o seu papel, é deslocado, é tratado como filha. E a pessoa que foi lá para resolver o problema, a responsabilidade que era da outra pessoa, ela agora, enquanto adulto, carrega uma energia ao seu lado, que é aquela energia de encontrar o seu companheiro, né, de encontrar a sua, enfim, outra pessoa a se relacionar. Aquela energia está ocupada pelos seus pais. E aí o que acontece? Ela não consegue se relacionar e manter relações maduras. Ela provavelmente vai procurar filhos nas relações, ou vai procurar ser mãe, ou vai procurar irmãos. Então ela vai se relacionar nos próximos relacionamentos enquanto irmão. E aí a gente vê aquelas relações bem difíceis e maturas, ou ela vai se relacionar cuidando do seu, que seria um companheiro, uma companheira de vida, vai cuidar ali da pessoa enquanto filha. Isso é energético, por isso a gente deve prezar ter uma vida consciente sobre os nossos papéis. Isso facilita enormemente, porque o que a gente está colhendo hoje de frutos nas nossas relações são atitudes que eu estou deixando para trás, são situações em que eu não estou desempenhando os meus verdadeiros papéis, certo? Então são inúmeras relações aí que vão, sim, com certeza, se eu não olhar com as minhas responsabilidades, com amadurecimento, eu vou colher desequilíbrios, certo? Então, isso é um olhar de amadurecimento emocional, né? De consciência, de inteligência emocional. Isso, aos poucos, a pessoa tendo consciência, ela vai adentrando nos seus reais papéis, se responsabilizando sobre as suas escolhas e suas relações, deixando de lado o vitimismo e relações de vítima e culpado. Isso seria uma relação mais infantilizada, em que eu fujo das minhas responsabilidades e das minhas escolhas sobre as minhas relações. E ter consciência, né, de que as raízes desses desequilíbrios que eu encontro hoje podem estar podem estar em níveis antes em que talvez eu esteja desempenhando papéis que não são meus. E isso acontece também pode acontecer também de forma inconsciente. Então a meditação, ela traz esse descolamento inicialmente sobre todos os papéis, e eu assento na minha consciência. Assentando na minha consciência, eu vou libertando essas pessoas ao meu redor. Porém, há uma orientação, há uma consciência que tem que haver, Existe uma necessidade de enxergar de forma mais cuidadosa também quando eu sou uma pessoa que medito, que é ainda enxergar as outras pessoas nos seus respectivos lugares, honrando e respeitando elas. Porque quando a gente medita, pode existir inicialmente no processo um forte julgamento sobre as outras pessoas. E aí há aquele deslocamento e pode haver uma sensação inicial no processo de superioridade, de achar que
todo mundo deve estar se desenvolvendo e fazendo o seu melhor, vamos lá, vocês entende? A pessoa pode deslocar e justamente ir para um nível em que se considera superior. Isso deve ser cuidado, isso a gente precisa seguir dentro de uma humildade e de uma... como se eu estivesse construindo cada vez mais uma fortaleza de ter a consciência de quem eu sou, das minhas responsabilidades. E uma pessoa que vai transpassar esse nível, né, esse nível mental, é uma pessoa onde brota a sabedoria. É uma pessoa sábia que considera os outros assim, que considera os outros que vai se relacionar, que olha para a sua família com uma percepção mais expandida. Aquela pessoa, ela é diferente de mim, ela tem as suas vivências, tem as suas experiências. Talvez ela só esteja numa carcassinha aparentando ser cheia de ruguinhas lá, aparentando ser um adulto, um idoso maduro que viveu muito, mas talvez as dificuldades que ela encontrou há muito tempo na sua existência, nas suas existências, ela ainda esteja desempenhando um papel como criança, ela ainda esteja com dificuldades de entendimento sobre a sua vida. Então, observa o quanto aí é um papel de compreensão e respeito, livre de considerar eu sou superior ou eu sou vítima. Olha, eu sou vítima. Justamente porque tu age assim, eu tenho a vida que eu tenho. Isso já é de novo um papel de vítima. Então, é ter a consciência que nós temos escolhas também de como eu vou olhar a minha vida e talvez reconfigurar o meu passado para que eu tenha saúde das minhas relações no presente. Para que eu tenha relações onde eu sou responsável, onde eu tenho amadurecimento, onde eu energeticamente vou atrair para mim relações saudáveis, relações de equilíbrio e não relações que eu estou atraindo uma mãe para mim, um pai para mim, um irmão para mim, porque eu estou desempenhando lá atrás. Lá atrás há uma confusão a ser investigada, né, a ser considerada. Então, observa o quanto essas relações estão interligadas. Então, não há culpados nas nossas relações. Por quê? Porque uma pessoa pode ser afetada, ter a sua vida desequilibrada e assim ter, né, toda a sua vida, todas as suas relações em desequilíbrio e até adoecimento. Isso aí gera também adoecimento quando a gente não tem consciência dos nossos papéis. Ela pode ser afetada de forma inconsciente. Ela pode ser afetada de forma inconsciente. Então observe enquanto todo mundo nessa teia de relações estão todos unidos e todos vão ser influenciados quando as pessoas não desempenham os seus verdadeiros papéis com maturidade, com responsabilidade, com dignidade, com ética, com honra, com respeito e principalmente com amor. Não vai ser por amor que eu vou tomar a responsabilidade das outras pessoas. Não vai ser por amor. Certo? Isso até seria uma atitude de culpa. Eu ir lá e querer resolver o problema que é de duas outras pessoas que são adultas. E se elas não estão conseguindo resolver, talvez elas precisem amadurecer mais para se desenvolver enquanto adultas. Por muitas vezes a gente se desloca e quer resolver o problema das outras pessoas por amor. Mas observa o quanto a sabedoria que nasce, né, de uma meditação, de um olhar mais próximo da consciência, ele não vai agir com um sentimentalismo. Eu vou lá resolver por amor. Tu está indo por amor, eu acho que tu está indo antes por culpa, por medo. Tu não está acreditando que aquela pessoa é capaz, tu não está dando espaço para aquela pessoa
evoluir e amadurecer. Ela precisa passar por isso. Permite que ela tenha suas experiências e evolua. Pode auxiliar até um limite, onde eu respeite a dignidade e o amadurecimento, a chance, a oportunidade daquelas duas pessoas de evoluírem nas suas relações, nas suas experiências de vida. Certo? Pessoal, vamos então para a nossa meditação. Vamos relaxar, então respira. Respira profundo, vai relaxando, senta de forma cômoda. Podes alinhar a tua coluna, abrir o peito, abrir o teu coração. Manter a tua coluna ereta durante a meditação. Entrelaça os teus dedos, descansa as mãos sobre o teu colo e fecha os teus olhos. Nós vamos permanecer aqui de forma breve, esse é o teu momento. Então, respira, observa se as tuas narinas estão desentupidas. E a cada vez que exalas, relaxa mais. Solta tensões e apenas relaxa. Esse é um momento de grande relaxamento do corpo físico, grande relaxamento da mente, soltando todos os problemas, todas as culpas, absolutamente tudo tu podes largar nesse momento. Confiar, relaxar, para que então a tua consciência venha à tona. Então vai relaxando a região do estômago, abdômen. Deixa o ar passar para o teu abdômen, utilizando mais os teus pulmões, expandindo a caixa torácica. A cada vez que exala, solta os teus ombros, solta braços, antebraços, mãos. Relaxa as tuas pernas, coxas, joelhos, panturrilhas até os pés. Distensiona então o teu rosto. Distensiona os teus olhos, distensiona as pálpebras. Fecha os teus olhos suavemente. Sente como se teu rosto se dissolvesse. Relaxando bochechas, orelhas. Relaxando os lábios, o maxilar, a língua, a garganta, até os ombros, o pescoço, relaxa. Inspira suavemente e ao exalar, solta o controle dos braços, solta o controle da tua vida. Só por esse momento, relaxa. Relaxa totalmente teu corpo físico. Ele vai como se diluindo pelo ar. Solta, só por esse momento, pensamentos sobre o futuro, pensamentos sobre problemas e também solta um ganchinho dos pensamentos relacionados ao passado.
Solta esses dois ganchinhos sobre o futuro e o passado. Pode soltar, relaxa. Leva a tua atenção de forma suave ali para o teu coração. Percebe um ponto em que tu te conectas com a tua consciência, no teu coração. É um lugar que tu sentes muito conforto, acolhimento. É um lugar onde tu sentes paz e não há necessidade de nada, tu descansas aí. Apenas relaxa. E tu percebes o quanto tu és um ser potente, forte. Essa é a tua consciência, a tua real natureza. Descansa na tua consciência, no teu coração. Enquanto o corpo físico já se dissolveu por todos os lugares. Apenas relaxa. Pode te visualizar, imaginar flutuando, expandindo o teu coração. Enquanto um ponto luminoso que se expande e descansa. Observa-se a atenção no corpo físico e relaxa, solta o controle. Relaxa. Descansa, distensiona. Apenas aproveita esse momento para relaxar. Confia que a tua consciência, ela vem à tona. Como uma luz, como uma força interior, um poder interior. E devagar então respira de forma mais consciente, consciente do corpo físico, dos teus pulmões. Expande abdômen e caixa torácica. Ouve os sons ao redor, sente o tato das mãos, movimenta mãos e pés.
Movimenta os teus ombros. Respira de forma mais profunda. Abre os teus olhos devagar. Observa o teu ambiente ao redor. Respira. Esboça um sorriso. Realiza essa prática. Nesse momento podes realizar também os teus agradecimentos. Projetando um dia maravilhoso, lindo, projetando um dia iluminado. Agradecendo por isso. Tu tens o poder de construir a tua realidade através da tua mente. A tua mente forma a tua realidade. Muito grata então, pessoal, pela nossa conversa de hoje e até breve.